Foco e qualificação. O segredo do sucesso pode estar nas suas mãos e o Sebrae pode te ajudar. Confira. Sou Kennedy da Silva Correia, engenheiro civil, atuando na área de construção civil e pré-moldados de concreto. Minha empresa começou no ano 2000. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter algumas dificuldades na parte administrativa. Por mais que tenha conhecimento técnico, eu precisava de uma ajuda de pessoas especializadas e aí eu procurei a ajuda do Sebrae. Em primeiro momento, o que mudou foi a questão da segurança na formação de preço, na forma de vender o produto. A minha produção, ela não era uma produção satisfatória, tinha um custo muito alto. Então, com todo o treinamento que eu recebi no Sebrae, isso mudou para mim. A minha venda, tudo ficou diferenciado. E hoje eu tenho um estoque melhor, um produto de melhor qualidade no mercado, com um custo mais baixo, justamente por causa desse treinamento que nós recebemos pelo Sebrae. Se eu começasse hoje a minha empresa, eu procuraria o Sebrae para que eu não cometesse tantos erros como eu cometi de forma madura. O Sebrae, ele te dá todo um diagnóstico do que você tem que fazer, certo? E para você conseguir atingir os objetivos financeiros da empresa. Uma frase que define tudo isso, saber focar no que você quer fazer. Sou Kennedy da Silva Correia, engenheiro civil, proprietário da Correia Engenharia e Pré-moldados e espero que essa parceria entre Correia Engenharia e Sebrae nos renda frutos longos e duradouros. Pois é, nós do Jornal do Meio Dia também somos parceiros do Sebrae com muito orgulho. Por isso, a gente continua esse assunto agora falando de empreendedorismo com o Éder José de Oliveira, que é analista do Sebrae Goiás. Boa tarde para você. Boa tarde, Jodevá. Prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre empreendedorismo. Pois é, esse é o momento Sebrae, viu, gente? Olha, eu quero até perguntar para você, sem vendas, sem lucro, por exemplo, existe uma gestão de venda? O que é basicamente uma gestão de vendas? A gestão de vendas, Jodevá, ela passa por 4 etapas. Sim. A primeira etapa seria a etapa onde a gente faz a identificação do cliente, onde a gente faz aquela etapa de conhecer o meu cliente, entender quais são as reais necessidades desse cliente, saber ofertar o produto que vai gerar uma demanda por parte do cliente. Passada essa primeira etapa, a gente passa por um segundo processo, que é o processo de negociação com o cliente. É saber ofertar aquilo que o cliente precisa, que ele identifica como necessidade, saber negociar prazos, saber negociar preços e condições de pagamento. A terceira etapa seria a etapa de fechamento da venda, de conclusão do processo de venda. E, por fim, um pós-venda, que é aquela etapa de fidelização do cliente. Para que eu possa passar por essas 4 etapas, eu preciso conhecer muito bem o mercado em que eu estou atuando, então identificar realmente qual é aquele mercado, conhecer meus concorrentes, conhecer muito bem o cliente, então estudar muito bem o cliente, passar por um processo de capacitação da minha equipe para que eu possa fazer a venda da maneira correta. Éder, às vezes o cliente vai na loja lá para comprar determinado produto e acaba levando mais, compras adicionais, né? Como fomentar isso? Como formar esse empreendedor para que ele possa conseguir vender mais? Porque é bom, gera mais emprego, ele tem mais lucro. Claro. O processo de vendas adicionais, ela é um processo de venda por emoção. Então, para que eu possa ofertar, para que eu possa vender produtos adicionais, além daquele produto principal que o cliente veio negociar comigo, eu preciso saber, entender as reais necessidades do cliente e oferecer para esse cliente benefícios que vão vir agregados a essas vendas adicionais. E é nessas vendas adicionais que a empresa consegue ter uma lucratividade um pouco superior e perpetuar-se no mercado. Agora, como é que o vendedor faz isso, por exemplo? Primeiro, para ele não ser chato, né? Mas para ele incentivar a compra daquilo que o cliente precisa como agregado, para aumentar aquilo ali. Isso, eu não posso forçar uma venda. Eu tenho que perceber se o cliente realmente está interessado em uma venda, e aí o cliente vai me demonstrar isso através da percepção que ele vai ter comigo ali na negociação. Para isso, o empresário ou a equipe de vendas tem que estar muito bem capacitada para poder entender essa real necessidade e essa abertura do cliente para que eu possa ofertar novos produtos e, a partir dali, mostrar benefícios do que vai vir agregado. É como se eu estivesse comprando um combo, né? A gente vai
em uma lanchonete, ele me vende ali, eu vou lá comprar um sanduíche. Mas aí a pessoa me oferece, ó, compra mais um refrigerante, compra mais um doce, e com isso você vai conseguir ganhar em valores, né? Mas eu tenho que perceber, o cliente tem que perceber qual que é a real importância daquela compra adicional. E aí sim eu consigo fazer uma venda que vai me gerar uma percepção muito maior e uma fidelização do meu cliente. Tá certo. Éder José de Oliveira, analista do Sebrae Goiás. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço e quero convidar os nossos clientes, né, para poder nos visitar lá no Sebrae e a gente poder traçar umas novas estratégias com relação às vendas. Eu até queria só fazer mais uma pergunta, por exemplo, que a gente está falando em venda, mas tem a concorrência, não tem? Sim, o que você claro. faz com a concorrência? A concorrência, Jordevar, ela precisa ser trabalhada de um sentido que não seja agressivo. Então, primeira questão que a gente sempre negocia com os nossos clientes é evitar a concorrência desleal de preço. Não ficar naquela agressividade de diminuir preço das mercadorias. Sempre trabalhar alguma coisa que seja propositiva. Então, o empresário, quando ele se vê dentro de um arcabouço onde tem uma concorrência muito agressiva, o que a gente orienta para ele? Trabalhar a qualidade do produto ou do serviço que ele oferece para os seus clientes, trabalhar sempre em realizar parcerias com outras entidades, com outras pessoas, para que possa agregar o volume de vendas, né? E mostrar para o cliente, fazer esse relacionamento com o pós-venda para demonstrar que ele está interessado em atender o cliente da melhor maneira possível. Terça-feira que vem, o Sebrae vai estar aqui de novo, falando de um assunto que interessa a você, para você crescer no mercado, para você vender mais, para você ter sucesso com a sua empresa. Éder, abraço para você, obrigado, viu? É meu conterrâneo, lá de Jaraguá, é só dar gente boa lá. Jaraguá, Morrinhos ou... Tudo. Estamos ali na região, né?